E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa RPPS Talks. Esse é um projeto novo que a gente criou aqui na Lema para trazer muita informação, muitos insights e ajudar você que está iniciando a gestão de RPPS e também para quem já está veterano, para quem vai continuar e tem agora um novo ciclo a partir desse 2025. Serão 9 episódios, esse é o primeiro, onde em cada um deles a gente vai trazer muita informação, vai gerar um conteúdo escrito para que te ajude na interação, no entendimento e na discussão junto com a equipe do teu RPPS. Esses episódios serão comandados por mim, Vitor Leitão, sócio aqui da Lema, e o Gustavo Leite, que também é sócio aqui da Lema. A gente vai fazer bate-papos riquíssimos com convidados super especiais para trazer muita informação para você. E aí, Gustavo, tudo bem? Está empolgado aí com o nosso projeto? E aí, Vitor? São 9 encontros, né? Pô, é bastante coisa. Só craque. Então, tô empolgado e hoje a gente começa com chave de ouro, viu? Hoje a gente já trouxe aí um convidado especial, ele foi selecionado inclusive para ser o primeiro, né? Já para a gente abrir aqui em grande estilo. Não que os outros não sejam, a gente tem 9 grandes nomes aqui para trazer para vocês, mas vamos iniciar aqui já apresentando aí, Gustavo, apresenta aí o nosso convidado inicial e o tema que a gente vai discutir. E a gente começa o RPPS Talks falando com o Daniel Maeda, que é diretor da CVM, e vai conversar com a gente sobre o papel da CVM com os RPPS. Maeda, seja bem-vindo. Oi, gente, obrigado, inclusive pelas palavras gentis, a apresentação do meu nome. Um prazer estar aqui, poder falar com vocês. Parabéns pela iniciativa do projeto. É muito bacana ver o mercado, enfim, esclarecendo, educando, orientando, né, os agentes a, enfim, seguir, né, em conformidade com a regulamentação de uma forma geral, né, e com melhores práticas. Então, é uma iniciativa que a CVM institucionalmente abraça sempre, né? Sempre que houver oportunidade de ajudar, de contribuir, de colaborar, a gente está junto aqui e eu espero que eu possa realmente trazer insights bacanas para quem nos ouve. Legal. Eu, inclusive, mas eu já falei para ele, eu vou aproveitar para falar para você que nos acompanha aqui, que eu gosto muito dessas participações do Maeda pela falta de formalidade no sentido de apresentação, de seguir slide, de ter uma estrutura já pré-montada. A gente vai meio que o Maeda sempre fala muito bem, conduz muito bem palestras, painéis que a gente já viu, já participou, e já foram vários. Mas nessa ideia aqui de a gente fazer mesmo um bate-papo, trazer um pouco mais de leveza, mas na conversa, mas com conteúdo que com certeza vai ser muito rico para todo mundo que nos acompanha aqui. Então, Gustavo, vamos começar aí, pode soltar aí a primeira pergunta. Então vamos lá, né? Sem muitas apresentações, Maeda, o que a CVM tem a ver com RPPS? Muito interessante essa pergunta, né, Gustavo? De fato, enfim, né, para o RPPS, que está sujeito a tantos controles, né, a tanta Uhum. fiscalização interna, né, inclusive ali no âmbito do ente federativo, onde ele atua, etc., e externa também, né? A gente pode lembrar aí dos tribunais de contas, né? Infelizmente, situações extremas, né, mais complicadas, né, até com Ministério Público, Polícia Federal, enfim, tem uma série de entes ali de controle. Mas, poxa, mas CVM, enfim, né? Já ouvi falar, mas o que ela tem a ver com a minha vida, né? Aliás, eu gostei da brincadeira do Vitor aqui, só antes de responder, né? Eu realmente gosto de informalidade, né? Ele tem toda a razão, né? Eu preciso confessar para vocês, assim, que regulamentação, e eu não nego, é um assunto fundamental, é um assunto indispensável, é importantíssimo para qualquer um, inclusive para os regimes de previdência, né? Mas é um assunto um pouquinho chatinho, né? É um assunto que se você ali for mostrar um PowerPoint com os artigos da lei, vou botar todo mundo para dormir, né? Então eu tento ser assim mais informal, né? Tento ser um pouco mais coloquial mesmo para capturar aqui, para manter a atenção das pessoas, né? Mas enfim, o que que a CVM tem a ver com a vida dos RPPS, né? Enfim, tem muito a ver com a alocação, né, dos recursos, das disponibilidades que eles têm, né, das reservas técnicas, né, para pagamento dos benefícios, né? Como todo gestor de RPPS sabe, todo servidor que trabalha, né, com regime próprio sabe, né? Enfim, você trabalha com um regime de acumulação, de capitalização, né, em que essas reservas técnicas são, enfim, né, investidas, né, são aplicadas, né, em modalidades de ativos financeiros, valores mobiliários, etc., para aquilo rentabilizar, né, o bolo encher, né, vamos dizer assim, né, com bom fermento e naturalmente você poder garantir, né, um benefício para o seu beneficiário, para o seu assistido melhor lá no futuro, né, de acordo lá com as condições do regime, que cada um vai prever. Então, enfim.
Quando ele vai decidir essa aplicação dos recursos, a gente sabe que, enfim, existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, né, até que regulamenta essa questão, né, como, onde, de que forma você pode aplicar esses recursos, né, até o fim aqui de 24, a resolução 4963, né, e ela aponta muito para fundos, né, não aponta exclusivamente para fundos, é verdade, né, prevê lá outras possibilidades, títulos públicos, títulos bancários, enfim, mas aponta com bastante ênfase para fundos, e em particular, assim, para as estratégias mais complexas, né, para as estratégias mais líquidas, para as estratégias mais sofisticadas, né, ela acaba apontando realmente, né, para fundos de investimento. E os fundos de investimento são regulados pela CVM. Então, assim, vamos dizer, a CVM ela acaba sendo um órgão regulador, né, de interferência indireta, né, no dia a dia dos regimes de previdência, porque, enfim, ela regulamenta os produtos, né, em grande parte, né, nos quais esses regimes de previdência vão investir. Então é fundamental mesmo também, né, para um regime de previdência conhecer a CVM, conhecer a regulamentação da CVM, porque isso vai ajudar esses regimes a entender os produtos nos quais eles investem, né? E inclusive, aliás, muito importante isso, né? Quando da diligência para aplicação no produto, etc., poder avaliar se aquele produto realmente é um produto que segue conforme, né, a regulamentação dele, né? Você conhecendo a regulamentação da CVM de fundos de investimento, né, antes de investir no fundo, você vai conseguir, né, identificar aqueles sinais vermelhos, né, os sinais amarelos, como as pessoas brincam, né, que podem indicar que aquele fundo tem algum problema, né, antes mesmo de você investir. E aí, lógico, né, você já tem toda a condição até de não investir, né, que é uma bela decisão, né, quando você consegue evitar, né, de investir num fundo, num produto problemático, né. É claro que a CVM tem todo um papel também, né, de tentar proibir isso, de fiscalizar isso, supervisionar isso, regulamentar isso, etc, etc, né? Mas é lógico que numa indústria de 30 mil fundos, né, de investimento, mais de 30 mil fundos já, né, de investimentos, a CVM não tem, ninguém teria, né, condição de controlar plenamente todos esses fundos a todo momento, né, e todas as alterações que fazem, né. Então, apesar dos esforços, né, obviamente que a gente tem, alguma coisa sempre pode escapar, e aí o próprio regime, o próprio investidor de forma geral, né, não só um regime de previdência, né, qualquer investidor, né, ele cumpre um papel muito importante de fazer um filtro adicional, né, ali no momento da aplicação, opa, como é que está esse fundo, enfim, né, como é que ele funciona, quem são os prestadores de serviço, eles são autorizados pela CVM, olha aí, né, o papel da CVM, né, esse fundo ele está registrado na CVM, olha aí a CVM de novo, né, ele respeita as regras da CVM, né, você vai dar uma bela lida no regulamento para testar isso, né, então quer dizer, a CVM acaba entrando muito, né, na prática, na vida, né, desse regime de previdência, quando a gente está falando desse dia a dia dos investimentos, das aplicações, dos recursos deles no mercado de uma forma geral. Legal. A gente, inclusive, agora sim, a gente está fazendo, a Alemã recém completou aqui 13 anos de atuação com a RPPS, e a gente viu uma evolução muito grande ao longo desse tempo, né? Assim, mudou muito. A gente, inclusive, quando acho que conheci o Maeda, e acho que, infelizmente, a maioria das nossas falas acabam sendo muito por causa de fundos estressados, né? De problemas, né, Maeda? Mas a gente, de fato, vê hoje uma proximidade muito maior. Eu lembro que uma vez até conversando, você me falou isso, da proximidade hoje entre CVM, Ministério da Previdência, próprio Ministério Público, Polícia Federal, enfim, os órgãos hoje estão muito mais, se conversam muito mais, né? Como que isso está hoje, né? Assim, como é que você vê essa evolução, dessa integração entre esses órgãos? Para onde é que isso vai? Como é que essa comunicação é hoje? A gente já conseguiu, acho que com aquela mudança da resolução em 2018, meio que deu um freio ali, né? Com a questão da lista exaustiva e tal, a gente meio que acabou um pouco com esses problemas que a gente tinha, mas sempre surge, né? Sempre acaba aparecendo alguém, deixa sempre alguma brecha ali e alguém consegue passar. Mas como é que foi? Fala um pouco para a gente aí dessa evolução, dessa integração, e o que que a gente deve esperar para frente entre essa integração dos órgãos? Não, excelente, Vitor. Assim, é muito interessante essa pergunta, né? Porque se você parar para pensar, né? E no fundo, assim, a minha primeira fala até foi muito nesse sentido, né? Esse mundo dos investimentos de RPPS é um mundo muito multifacetado, né? Um mundo assim que envolve inclusive muitos reguladores mesmo, né? Além, obviamente, aqui da CVM, como eu já falei, né? Regulando os produtos ou parte, né, dos produtos nos quais esses RPPS se investem, né? Você tem uma perspectiva de Banco Central também, né? Porque os RPPS podem investir em títulos públicos e toda a ambiência, né, onde eles são negociados é fiscalizada pelo Banco Central, né? Você tem os títulos bancários, e aí, de novo, você também está falando de
de Banco Central, né? Então o Banco Central acaba sendo um agente ali, né, importante também nesse processo, né? Obviamente a secretaria, né, a subsecretaria de regimes próprios de previdência, né, liderada lá pelo Alex, equipe, né, enfim, que é um time que exerce uma fiscalização, né, e até um trabalho também de orientação e etc., né, mais diretamente sobre os regimes de previdência em si, mas obviamente também, né, respeitada a autonomia, né, daquele ente federativo, né, então já falei aqui, né, existe toda uma governança, né, de controle, de fiscalização exercida sobre o regime, né, que é feita por tribunais de contas, né, estaduais, claro, né, na grande maioria das vezes, né, existem aí alguns tribunais de contas de municípios, mas são bem poucos, né, mas via de regra por TCEs espalhados pelo país inteiro, né, além de, obviamente, né, as estruturas, enfim, né, as governanças, né, de internas, né, desses próprios entes federativos, né, você vai ter ali um departamento de controle interno, né, de jurídico, legal, etc., o que for, né, dentro daquele ente que também vai estar lá exercendo algum papel fiscalizador sobre você, né? Então, assim, qual é a primeira reação, né, que qualquer um quando vê um negócio desse, né, super fragmentado, né, super cheio de entes, né, com cada um com sua competência, né, e todo mundo fiscalizando isso, né? Qual é a primeira reação que a pessoa tem numa hora dessa? Fala, meu Deus, né, isso vai ser uma bagunça, né? Que assim, todo mundo atirando ali nessa coisa enfim, com todos esses riscos que a gente já imagina de cara, assim, né? Fala, poxa, cada um tomando uma decisão diferente, pode sair contradição, né? Ou desalinhamentos, né? Bater de frente, enfim, são realmente riscos potenciais, né? E isso é com bastante alegria que eu digo, né? É uma coisa que tanto a CVM aqui do meu lado, né? Quanto esses outros órgãos sempre enxergaram esse risco, né? Falaram, olha, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, né? O regime que está ali no meio, né? Ter que se submeter ou ter que conviver com decisões conflitantes, contraditórias, né? Fora do tempo, desalinhadas, etc. E tem uma loucura, né? Seria impossível de administrar isso. Então, a ideia realmente, nossa, né, desde lá do começo, né, quando tudo isso passou a ser regulado, e já temos algumas décadas, né, sempre foi de tentar buscar essa convergência, de buscar esse alinhamento, de buscar essa interação, né, e felizmente, né, ela tem crescido cada vez mais, né, ao longo do tempo até algumas novidades, né, elas foram aparecendo, né, para reforçar esse nível de integração, de cooperação, né, então, por exemplo, né, em algumas versões mais recentes dessa resolução que hoje é 4963, né? Enfim, particularmente ali, talvez, acho que com mais ênfase a partir da 4604, né, que alterou a 3922 na época, né? Assim, a gente começou a ver, por exemplo, fóruns de discussão específicos, né? E às vezes até organizados mesmo por associações de regimes, né? Aliás, a própria presença, né, dessas associações de regimes, assim, ajudou a organizar bastante essa interação também na ponta, né, de conexão com os regimes diretamente, né? Mas, enfim, alguns fóruns de discussões, grupos de trabalho, né, para pensar novas versões da norma, né? E aí envolvendo a CVM, Banco Central, Secretaria do Tesouro por causa dos títulos públicos, Procuradoria da Fazenda, porque tem que olhar numa perspectiva jurídica, né? A própria SPREV, né? Claro, né? E até, vamos dizer assim, reguladores irmãos, né, que lidam com problemas parecidos, como a Previc, por exemplo, né? Então, isso foi um exemplo de novidade, assim, que acabou surgindo, né? Essa norma que eu exemplifiquei agora é de 2017, né? Então, assim, coisa de 8 anos, 10 anos, ela começou a aparecer como mais uma evidência dessa, né? Poxa, a gente está se conversando, está se alinhando, está se integrando, tem que organizar isso. E aí pensamos, por exemplo, nesses fóruns de discussão, né? Um outro exemplo muito interessante é o exemplo dos ofícios circulares conjuntos, né? Não sei se todos lembram, né? Mas foi uma novidade que começou a aparecer, né? E aí, notadamente, envolvendo CVM e SPREV, né, a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência, né, no sentido de editar, né, de divulgar esclarecimentos alinhados entre os dois, né. Fala, a SPREV está ali dando uma olhada nos RPPS, a CVM está dando uma olhada nos produtos em que eles investem, né, olhando alguma questão associada a esses investimentos, resolve ir lá, né, a público e esclarece um ponto aqui e acolá, né. Aliás, o Vitor lembrou bem, né, quando saiu essa 4695, é isso? Não lembro nem mais o número agora, né? Quando saiu lá aquela norma em Isso, 2018, isso. né? A Exato, né? 4604, acho que foi 17, e aí em 18 Isso, saiu a 4695. exatamente, é isso aí, a 4695. A 4695, quando saiu em 2018, finalzinho de 2018, né? Eu lembro que, enfim, né, uma consequência, porque tinha algumas regras realmente, assim, meio estruturais ali, né? Que mudaram bastante o estado de coisas, né?
nessa questão dos investimentos dos RPPS, né? E surgiram muitas dúvidas depois, né? E vários ofícios circulares, eu acho que até hoje a gente já tem 6, né? Mas enfim, editados em conjunto pela CVM e pela Exprev, foram divulgados com fundamento naquela regra ali, né? Realmente aquela regra de 2018 ela meio que serviu como um disparo, um gatilho, né? Para essa inovação, né? E muito bacana de perceber que assim, poxa, é o Estado brasileiro, né? Se enxergando como um todo, né? Esclarecendo de uma forma monolítica, consolidada, né? A respeito lá do cumprimento de uma regra, né? Então isso dá muita segurança jurídica para o regime, né? Ele percebe, porque é um pouco isso, né? Assim, quando você deixa as coisas atuarem de forma fragmentada, né? E aí vem um ente, solta numa manifestação, né? Em geral, aquele regulator puxa vida, né? O ente A soltou aquela manifestação. Como é que o ente B, o ente C, o ente D vão entender aquela manifestação, né? Já é o primeiro pavor, né? Que dá na cabeça do regulado, né? Então, obviamente, isso é uma coisa a se evitar, né? Olha, que seja uma coisa assim que saia assinada por todo mundo que tem sua competência sobre aquilo, né? E aí já nasce sem, né, dar nenhuma margem, né, a esse tipo de assimetria, né? Então foi uma grande conquista, né, que resultou desse alinhamento todo também, né? Crescente ao longo do tempo. Para o futuro, né, Vitor, eu acho que isso só tende a crescer, né? Porque, como eu já aqui deu spoiler, né? Esse alinhamento crescente, ele gerou frutos, né? Ele foi ou vem, né, sendo sempre bem recebido pelo mercado, né? Pelo mercado que eu digo assim, né? Pelo segmento, né, dos regimes de previdência, né? Mas também pelos prestadores de serviços de fundos, né? Eles viram muito valor nisso, né? Em manifestações conjuntas, em grupos de trabalho formados, discussões normativas abertas, né? Isso tudo enriqueceu muito o processo, né? E todo mundo reconhece isso, né? Então, obviamente, assim, dado que gerou essa repercussão tão positiva, dado que gerou esses resultados tão bons, né? E você tem toda a razão, né, Vitor? A gente vê isso até na própria forma desse segmento, desse mercado de operar, né? Muitos problemas, assim, sérios mesmo, né? Que a gente via ali há 10 anos atrás, hoje a gente consegue controlar bem melhor, né? Não vou dizer que não aconteça problema, lógico que tem, né? Mas, assim, numa magnitude muito mais controlada, né? Então, com base nisso tudo, assim, a minha convicção firme é de que realmente isso só tende a se estreitar cada vez mais, né? Porque vem funcionando em time que tá ganhando, a gente não mexe. Maeda, é, tudo que tu fala eu tô anotando, tá? Porque tu não sabe, mas eu acompanho Claro, todas as suas palestras. E normalmente tu fala sobre investidores institucionais. Eu sei que tu é um profundo conhecedor de RPPS. Tem até umas falas bem interessantes sobre processo de investimento. E uma coisa que eu falo recorrentemente é do protagonismo dos RPPS no nosso mercado financeiro de capitais. Aí, primeiro, me diz se eu estou falando bobagem. E segundo, como é que vocês encaram, na verdade, como é que o Maeda encara a tomada de decisão de um investidor institucional e o investidor, pessoa física? Eu acho que tua especialidade é investidor institucional. Mas o que é que tu deixa de no conselho não, que eu vou pedir depois um conselho. Mas como é que você encara e como é que seria o mais adequado no processo de tomada de decisão para o investidor institucional e se realmente os RBPS são protagonistas desse nosso mercado? poxa, é muito importante essa sua pergunta, Gustavo. A CVM encara com bastante carinho, né? Na verdade, os regimes próprios de previdência, né? Entende que é um segmento que tem muito potencial, né? Se você olhar comparando com outros segmentos institucionais, né? O segmento de fundos de investimento, acho que ele é um segmento assim que ainda tem muito a crescer. Ele naturalmente assim ainda tem um espaço interessante nesse aspecto, né? Mas o segmento de, por exemplo, né, de fundos de pensão, a gente enxerga ali que ele já chegaram numa fase de maturidade, vamos chamar assim, né? Enfim, salvo aí alguma mudança na dinâmica, né, econômico-social de país, assim, né, eu não vejo mais um espaço de crescimento muito grande para os fundos de pensão. Eles são desse tamanho que são hoje ali e o crescimento hoje, daí para frente, é mais orgânico, né? O segmento de seguradoras é sim um segmento que também tem muito a crescer, né? Ainda é um produto muito pouco oferecido no país, então também tem muito potencial. E aí eu incluo nesse capítulo, né, dos fundos de investimento e das seguradoras também os regimes de previdência. É um mecanismo, né, de investimento coletivo, vou chamar assim, né, ou de poupança coletiva, né, para a aposentadoria, que ainda tende a crescer muito, né? A gente ainda está vivendo uma fase de acumulação financeira, né, dos regimes de previdência, né? Eles são relativamente assim, né,
numa escala, né, atuarial, né, eles ainda estão numa fase, né, de amadurecimento, de crescimento, né? Então, é um segmento que já é grande, né? A gente está falando aí de algumas centenas de bilhões de reais, né? Mas é um segmento que ainda tende a crescer muito, né? É óbvio que assim, a gente já tem hoje, não significa dizer, né? A gente não estou negando isso, né? Que a gente já tem hoje algumas questões, né? Em muitos regimes de natureza atuarial, não vou nem dizer tão financeira assim, né? Até tem alguns problemas financeiros, mas aí é pontual, né? Mas a gente já tem alguma coisa um pouco menos rara, né? Numa perspectiva atuarial, né? Que realmente preocupa um pouco aqui os reguladores de Estado, né? Não tanto a CVM diretamente, claro, né? Mas outros reguladores, né? Mas de toda forma, assim, na perspectiva que afeta mais aqui a CVM, né? Que é de fato essa perspectiva mais financeira, né? Da dinâmica da poupança, né? É uma poupança que está crescendo, né? E tende ainda a continuar crescendo por muito tempo, né? Então é um segmento que desperta não só um grande interesse, né, para a CVM institucional, mas um interesse crescente também, né? Porque eles tendem a ficar proporcionalmente mais relevantes, né, dentro desse todo do bolo de investidores institucionais e curioso, né, Gustavo, você tem razão. A gente na CVM só regula dois tipos, quer dizer, regula não, né? A gente tem previsto aqui, né, dois tipos de institucionais, que são os fundos de investimento. Aí esse sim a gente regula mesmo, né? E os estrangeiros, que a gente não regula, né, mas acompanha, né? Então, todos os outros segmentos institucionais são regulados por outros, né, órgãos reguladores, né, os fundos de pensão, as seguradoras e os próprios regimes de previdência, né? Mas realmente a indústria de fundos de investimento era uma indústria aqui no Brasil, né, que ela abriga bastante, né, os investimentos institucionais, né? Quando você olha para as seguradoras, por exemplo, é praticamente tudo, né? Até a própria regulação deles, né? Ela é muito desenhada, né, levando em consideração a estrutura de fundos de investimento. É muito curioso, né? Os FIEs, os FIFs, etc. É um negócio bem até gozado, né? Mas, assim, eles confiam muito, né? Assim, na regulamentação de fundos, na estrutura de funcionamento de fundos, né? Para pensar lá sobre a gestão das reservas técnicas, né? E, de uma certa forma, existe até um paralelo aqui com os RPPS, né? A regulamentação dos regimes de previdência também, como eu falei lá no começo, né? Até existem exceções, mas justamente por serem exceções, né, está aqui confirmando a minha regra, né, a grande maior parte ali, né, da gama de possibilidades que um regime tem, quando vai diversificar a carteira dele, tem a ver com fundo, né? Então, assim, também existe uma grande confiança, né, da regulamentação dos regimes, né, dos investimentos dos regimes, né, na regulamentação, na fiscalização dos fundos de investimento. E a gente sabe disso, né? Então, assim, é algo que lógico, né, traz um nível de responsabilidade, né, aqui para a CVM adicional, né? Fala, poxa, a gente sabe que tem um tipo, né, de agente ali, né, que precisa ser, de novo, como eu falei no começo, né, olhado com muito carinho, né, com muita atenção, né, tá trazendo mesmo, né, capital, né, para que alavanca o crescimento dessa indústria regulada, né, pela CVM, né? Então, até muito por isso, né, poxa, por isso que tem que se manter, né, saudável, segura, transparente, livre de conflitos, etc., porque é só assim que pode continuar crescendo, né, de forma sustentável, né? E, enfim, mais uma vez, também já falei isso, né? Isso vem acontecendo de fato, né? A gente vê isso, né, crescendo tanto do lado dos RPPS, né, quanto, obviamente, do lado dos fundos de investimento como veículo de escolha, né? Então, assim, de uma certa forma, isso reforça, né, o que eu já falei antes também, né, no sentido da importância, né, desse trabalho conjunto, coordenado que a gente tem com a Sprev e outros órgãos, né, e acho que traz, assim, um cenário auspicioso de futuro, né, assim, de novo, a gente sempre se debruçar com muita atenção mesmo, né, como eu falei, né, sobre as necessidades específicas desse segmento, né, enfim, a gente conseguir construir um ecossistema do qual o segmento possa se aproveitar bem, né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Assim, bem prático, porque eu senti, assim, ouvindo eu mesmo falando, que eu fiquei meio etéreo nessa minha última consideração, né? Para trazer um pouco mais para o chão, assim, com exemplo concreto, né? A gente tem aqui e não é nem um exemplo tão novo, tá? Mas é um exemplo que, assim, evidencia bem o que eu estou querendo dizer, né? A gente tem um conceito dentro da CVM, né? E obviamente com propósitos próprios, né, de classificar os investidores, né, em níveis diferentes, né, de qualificação, né, então presumida, né.
O investidor de varejo, o investidor em geral, né? O investidor qualificado, que é aquele que tem no mínimo R$ 1 milhão para investir, e o investidor profissional, que é aquele que tem no mínimo 10 milhões, né? Em algum momento no passado, para ser mais exato, em 2015, né? E isso acabou redundando, né, numa alteração na nossa instrução, né, 555 na época, né? E lá do lado da Sprev, numa alteração normativa lá também com a portaria 300, né? Vocês devem conhecer, né? A gente chegou à conclusão de que, poxa, esse critério, né, de qualificação de investidores para os regimes de previdência não faz o menor sentido, né? Porque, assim, basicamente 10 milhões todo mundo vai ter, né? Então, assim, pela própria, enfim, né, estrutura, objetivo, propósito desse regime, enfim, ele vai reunir capital muito rápido, né? Então, ele vai ultrapassar essa barreira de 10 milhões, e aí começou aquela reflexão, fala, poxa, aliás, assim, tá, gente, só para fazer esse parênteses, né? Naquela época os limites nem era de 1 em 10 milhões, não, mas é só para a gente ser didático aqui. Na época a gente chegou àquela conclusão e falou, poxa, assim, será que faz sentido, né? Meio que por tabela, né? A gente considerar todo o regime de previdência como investidor profissional, né? Com todos aqueles descontos, né, que o investidor profissional tinha, né? E a grande conclusão que a gente chegou, e aí, de novo, uma conclusão alinhada, né? Com o Sprev, o Banco Central, todos aqueles agentes, falou, não, né? Não faz muito sentido isso, né? O regime de previdência é um outro, né? Um outro ser aqui, né? Essas fronteiras de qualificação, elas atravessam limites muito diferentes, né? De 1 em 10 milhões, né? Ou seja lá, né? Os limites que existiam na época, né? Que eram até menores, né? Então, assim, a gente tem que pensar em limites apropriados, específicos para esse segmento, e assim fizemos, né? Abrimos esse direcionamento na nossa norma, e aí foi lá Sprev com a portaria 300 e cobriu esse direcionamento. Então, por que eu estou contando essa história já meio velha, né? Que todo mundo conhece, né? Mas só para evidenciar, né? O quanto a gente dá valor realmente para esse segmento, né? Abrimos uma exceção normativa na CVM para acomodar uma situação diferente, peculiar, particular, com as quais os regimes de previdência, com a qual, né, os regimes de previdência conviviam, né? E é isso, né? A gente conseguiu mais uma vez um belo exemplo, né, de algo que também caminhou ali, né, juntinho, né, alinhado, né, bem pensado entre todos, né? E que entregou para o segmento algo que faz muito mais sentido, né? Então, depois, né, esse acoplamento, todo mundo sabe também, né, com o programa de gestão, né, e aqueles, né, 4 níveis de qualificação lá que se tem no programa, etc, etc. Então, de novo, tudo acompanhado pela CVM também, né? Então, é muito bacana ver isso, né? Assim, existe uma flexibilidade, uma muito boa vontade, né? E uma iniciativa, até eu diria, né? Da CVM de sempre tentar corresponder, né, a essas necessidades do segmento e encaixar essas necessidades na forma como a gente regulamenta esse produto, né? É um excelente exemplo, uma excelente prova, né, de quanto a gente realmente considera o segmento como importante para a gente. Vitor, Eu só. inclusive lembro, só um ponto, Gustavo, eu lembro que nessa de 2015, nessa mudança lá do investidor qualificado profissional, inclusive eu coloco aí que essa mudança na época salvou muito a RPPS, né? A gente colocou ali na categoria de profissional e qualificado, então aquela farra que teve na época de fundos estressados, ali pelo menos freou um pouco, não parou, porque ali eu acho que 2015, 2016 estava quase que no auge disso, mas pelo menos ali já foi uma atuação que serviu para dar um bom freio. Não, mas só antes da tua pergunta Bom, aí, Vitor, reforçar aqui a fala do Maeda e desse protagonismo dos RPPS no mercado. Então, os gestores, membros de comitê, têm que admitir isso e agir como tal. Inclusive, especialmente se capacitando, e a CVM tem um trabalho que não é direcionado, mas que eu gosto muito, eu tenho que ressaltar aqui, que é o trabalho educacional da CVM. Eu gosto, consumo muito o material, o conteúdo. Então, espero que nosso mercado desperte cada vez mais para isso e haja como protagonista que é. E tem, inclusive, verdade. até reforçando um pouco isso, Gustavo, a gente vira e mexe aí, principalmente quando tem algum caso de fraude, algum caso desse tipo novo no mercado, os RPPS, a gente vê muita gente tentando terceirizar essa responsabilidade para a CVM, né? Maeda com certeza já ouviu muito isso, que a CVM não fez nada, não evitou, não... E eu sempre bato muito na tecla de que, em alguns momentos, a CVM vai atuar ali meio que não tem como ver, né? Assim, você vai meio que ser um protocolo ali, um balcão, né? Chega com a documentação, tá tudo ok, registra um fundo de investimento, não tem como saber que aquele cara que criou aquele fundo está mal intencionado e lá no futuro aquilo vai virar uma fraude. Então, isso cabe muito ao processo de investimento, né? O processo de tomada de decisão não cabe à CVM
principalmente previamente, né? Às vezes o pessoal fala, não fez nada lá no passado para evitar que esse cara registrasse um fundo de investimento. Enfim, não tem como saber, aí é muito a tentativa de terceirização da responsabilidade que realmente não cola, né? Então, especialmente para quem está iniciando no segmento aqui agora, acho que é importante já saber que o que é o papel de cada um e qual é a responsabilidade de cada um também. Mas, Maeda, eu queria puxar aqui, acho que até pegando um pouco o gancho do que tu vinha falando de regulamentação, eu tenho usado muito a expressão de transformação do mercado com a resolução 175 de fundo de investimento, né? E aí eu queria falar sobre ela agora. A gente vem, acho que numa convergência, e aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi aqui, a gente está convergindo para uma norma nos padrões internacionais de fundo de investimento, né? O investidor estrangeiro, ele passará, inclusive, já está passando naturalmente, né? A enxergar o mercado de fundo de investimento no Brasil de uma forma muito mais simples, porque é o que ele já está acostumado lá no exterior, né? Isso naturalmente tende a atrair investimento também, né? Então, assim, hoje o nosso mercado, embora um país gigante, 30 mil fundos, como a gente falou, o mercado é muito grande, mas quando a gente olha em termos globais, a gente ainda é um mercado pequeno, né? Isso tende a ficar muito maior. Então, naturalmente, a CVM deve ter que conviver com mais tipos de investidores, eventualmente com mais fraude, ou pelo menos tentativas delas, tipos de ativos diferentes, isso a gente já tem visto, né? Inclusive ativos diferentes, operações diferentes. Como é que essa 175, primeiro acho que eu queria falar, que tu falasse um pouco, o que essa 175 representa para os RPPS, a gente está aqui, enquanto a gente grava aqui, não saiu a resolução nova ainda de RPPS, mas deve sair muito em breve, para adequação a 175, como é que os RPPS, o que eles podem esperar, os gestores de RPPS, o que a 175 vai trazer de mudança para o nosso segmento? Acho que esse é o grande ponto, né? É uma transformação do mercado, mas é uma transformação muito maior. A gente está num segmento que, embora grande, é um nicho específico, né? Como é que a 175 conversa com a RPPS a partir de agora, né? A partir de 2025. Opa, aí sim, hein, Vitor? Você agora chamou meu assunto preferido, hein? Eu, assim, a gente brinca aqui com o mercado, né? Que eu chamo um 75 meu quinto filho, né? Assim, porque eu tenho quatro, né? Eu tenho um menino e três meninas, né? E agora tem a resolução 175 também, que o meu presidente, o João Pedro, ele gosta de brincar e dizer que é Revolução 175, né? E de fato, assim, é uma revolução, né? Assim, para o bem e para o mal, né? Assim, tem alguns participantes de mercado que chega a ficar até um pouco aflitos, né? Assim, eles brincam comigo com coisas do tipo, putz, vou ter que esquecer tudo que eu sabia de fundos e reaprender tudo de novo, né? Porque realmente foi uma resolução assim que mudou a própria forma de se pensar, né? O fundo de investimento, né? De se vender um fundo de investimento, de se estruturar um fundo, né? É tudo muito novo, né? Realmente, óbvio, né? Em parte, fomos tão longe, né? Porque a Lei de Liberdade Econômica, né, que veio antes, né, abriu muito espaço, né, para discussões que a gente não podia fazer sem uma lei, né, tipo a responsabilidade limitada de cotistas, né, o tipo classes e subclasses, né, a gente precisava de previsões legais para isso. Elas vieram, né, obviamente em parte, né, em função de uma demanda mesmo, né, de mercado, né, por racionalização de processos, redução de custos, etc. Enfim, o fato é que uma série de questões, né, também o nosso interesse interno, naturalmente, né, de fomentar mercado, desenvolver, né, tudo isso acabou, né, meio que se reunindo nesse timing perfeito aí, né, e gerou a resolução 75 entregue para o mercado, né? Achei muito interessante a abordagem que você usou, né, Vitor? Assim, so what, né? Assim, para mim, né, eu, gestor de RPPS, né, o que essa resolução 75 vai trazer de diferente para mim, né? E o que eu poderia dizer para esse gestor de regime, né, que nos escuta agora? Assim, primeiro, vai trazer estruturas mais baratas, tá? Acho que tem um potencial da Resolução 75 de reduzir taxas de administração no macro, né? Porque a gente prevê vários mecanismos, né, hoje na Resolução 75 que permitem baratear o funcionamento, né, dos fundos de investimento. Vou para ficar só um exemplo, tá? Senão a gente se estica muito aqui, né? Mas a questão das classes e subclasses, né? Antigamente você separava, né, os diferentes públicos que acessavam um fundo com aquela estrutura master feeder, né? E aí, para cada público, né, que você pensava na oferta do seu produto, você tinha que estruturar um fundo diferente, individual, que, enfim, para o qual você tinha que abrir um CNPJ, com os custos associados a isso, pagar uma taxa de fiscalização para a CVM, pagar uma taxa para a Anbima, pagar a auditoria independente.
tudo, né? Que um fundo tem que pagar todos aqueles custos fixos, né? Para cada um desses feeders, né? Na estrutura nova de classe e subclasse, isso não acontece mais, né? A subclasse ela se transforma nesse arranjo de passivo, né? Nessa controladoria interna, né? Que o administrador vai ter, né? Em relação aos cotistas, né? Mas é só isso e nada além disso, né? Que vai continuar permitindo essa segregação de públicos, mas você não vai ter um fundo, um CNPJ, uma auditoria, etc., para cada uma dessas subclasses, né? Então percebam que todos esses custos fixos, né, associados a cada um daqueles feeders na estrutura antiga, eles vão simplesmente desaparecer, né? Então é um exemplo, um belo exemplo que eu gosto de citar, né, de como essa estrutura pode ficar mais barata. Isso foi mesmo um vetor da regulação, né? Segundo ponto, né? O novo fundo de investimento, o Fundo 175, né, ele vai ficar mais transparente. O que eu estou querendo dizer, né? Citar aqui também tem alguns exemplos disso, né? Mas vou citar dois também para não me estender demais, né? O primeiro exemplo é justamente essa pegada que a norma trouxe, né? Para tentar acabar com essa estrutura multicamada de investimento, né? Acho que todo regime de previdência já deve ter se deparado com essa estrutura de fundo que investe em fundo, que investe em fundo, que investe em fundo, que investe em fundo, e aí vai, né? E aí ele não consegue entender onde ele está investindo, né? Essa que é a verdade, né? Ele fala, pô, caramba, por mais que todas as carteiras de todos os fundos estejam divulgadas, né? Eu tenho que fazer uma diligência aqui, né, para encontrar o ativo final, que é muito trabalhosa, né? Então, realmente, a jornada para esse investidor estava muito ruim, né? E aí, não só institucional, claro, varejo também, né? Aliás, principalmente varejo, né? Mas, assim, essa jornada de entendimento do produto estava muito ruim, né? E várias mexidas na norma, aí tem classe subclasse para ajudar com isso, tem um desincentivo, né, os fundos espelho para lidar com isso, né? Tem algumas vedações mesmo, né, de certos FIIs, né, que existiam antes e agora não podem mais, né, para lidar com isso. Então a gente vai meio que reduzir muito essa multicamada, né, na indústria de fundos que a gente tinha até então, né. Isso é um belo exemplo de como a indústria vai ficar mais transparente, vai ficar mais simples, né. Outro exemplo, né, muito conhecido, foi o tema assim de longe que deu mais discussão, né, é a questão da transparência da remuneração, né. Explodir as taxas, agora expor ali, né, não só aquela taxa global, mas exatamente quanto um fiduciário está recebendo, quanto o gestor está recebendo, quanto o distribuidor, principalmente, né, está recebendo e de que forma está recebendo, né? Então, assim, não é só uma questão de transparência, mas também até de você identificar conflitos de interesse, né, quando você está comprando aquele produto. Então, tem toda uma dimensão de aumento da transparência para o investidor na ponta que vai favorecer muito os regimes de previdência. Eles vão poder fazer avaliações, análises, né, muito melhores sobre o fundo antes de investir nesse fundo, né? Isso é um outro componente muito interessante, né? Outro terceiro componente, aí eu acabo aqui ensinando essa pergunta, né? Porque assim, falar de um 7.5, Vitor, eu vou te falar, hein? Eu vou ficar falando 1 hora e meia aqui, né? Mas assim, eu estou tentando me controlar para não tomar tempo demais. Mas assim, um terceiro componente que eu acho muito importante também para os regimes, né? E que eles saibam, é que o produto agora fica mais seguro também, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu vou citar aqui, já falei, né? Desse conceito aqui en passant, mas agora com mais ênfase, né? Em particular da questão da responsabilidade limitada, né? Agora, o cotista, né? Engraçado que o estrangeiro sempre olhou isso aqui no Brasil assim, nossa, que surreal, como assim? Um veículo de investimento onde você tem a possibilidade de ter que botar mais dinheiro ainda, né? E realmente o Brasil era assim, né? Aliás, infelizmente, né, a gente até teve alguns casos concretos de regimes de previdência que foram forçados a isso, né, a aportar capital adicional, né, em fundos problemáticos, ou seja, justamente aquele fundo do qual você só quer fugir, só quer sair e você ainda é obrigado a botar mais dinheiro, né? Olha só que situação, né? Então, assim, a gente agora obviamente, né, fundamentados pela lei, né, que passou a permitir, né, a gente prevê essa possibilidade, uma ferramenta muito bacana para o regime de previdência, para qualquer institucional, né, de pelo menos, né, limitar as perdas dele, né, ao que ele já investiu, né, ele não correr esse risco de ter que aportar ainda mais capital, né, quando o produto, o fundo, por qualquer motivo dá errado, né, seja enfim, né, por questões de mercado mesmo, e acontece, seja até em questões onde você está diante ali de uma irregularidade, uma fraude, né? Então, enfim, ó, eu vou até o zero, né? Do zero eu não passo, né? Isso é uma grande conquista para o mercado como um todo, e aí, em particular, eu acho que favorece muito os institucionais, né? Então, enfim, só para ficar nesses três primeiros pontos aqui, né? Que eu acho que são os mais importantes mesmo, né? O que eu queria que ficasse na mente dos gestores de regime de previdência é isso, né? Agora, com o 75, você vai estar diante de um produto potencialmente mais barato, com certeza mais transparente e também mais seguro. Então, Maeda, só dar uma sugestão aqui a quem está nos acompanhando. Então,
com essa tua fala, eu entendi que o processo de seleção de fundos vai ter que ser ajustado. Se a gente vai ter que acrescentar esses pontos, vai ter que revisar o processo, que é o que a gente mais fala aqui, acho que o nosso trabalho principal é esse, é definir junto com os RPPS esses processos que cada um considera o ideal, mas todos vão ter que rever para incluir esses pontos, excluir outros talvez, mas o 75, a atenção que a gente está nos acompanhando, vai fazer com que cada comitê revise o seu processo de seleção de produtos, tá? Lembrando que tem ainda a questão da própria capacitação, né? Aí, como a Maeda bem falou, alguns agentes de mercado diz, pô, vou ter que esquecer tudo que eu aprendi e aprender tudo novo. Com o RPPS aqui não vai ser diferente, né? Então, com a gente também, assim, a gente já se debruçou bastante sobre um 75, a gente já viu muita coisa, mas na prática, assim, ainda estava muita coisa em teoria, as coisas estão andando, estão se adequando, o mercado está se adaptando, então, assim, acho que é até difícil de a gente dizer que hoje no mercado tem gente que está 100% adaptado a um 75, porque de fato é tudo muito novo. Então é muito importante a questão da capacitação, né? Acho que as pessoas precisam estar cientes disso, que vão precisar dessa adaptação, o mercado está se adaptando e quem toma decisão, no final das contas, eu falo que às vezes assim, a gente olha um RPPS, às vezes de pequeno porte, o cara tem lá um patrimônio de 10 milhões, 20 milhões, e aí dentro do universo de RPPS, esse pode ser considerado um RPPS pequeno, mas a responsabilidade no CPF daquele gestor que está cuidando de 10 milhões de reais é gigantesca, né? Então, assim, ele está ali numa cidade que todo mundo se conhece e ele tem esse cuidado, sabe que está lidando com isso. Eu tive, inclusive, numa audiência pública recente num cliente nosso, essa de progestão, prestação de contas, final do ano, e eu falei justamente sobre isso. É um município de 4 mil habitantes que tem 20 milhões de reais aplicados. Então, talvez seja o maior investidor da cidade, o RPPS, né? E as pessoas que estão ali à frente são servidores do município, e estão com a responsabilidade de cuidar de 20 milhões de reais, tomar decisão sobre isso. Precisa ter muita consciência, inclusive os outros servidores terem a consciência também da responsabilidade que essas pessoas carregam, né? Então, compartilhar isso com o comitê, com o conselho, eu acho que é sempre importante. Então, reforçar para todo mundo, assim, a capacitação não tem jeito, a gente vai ter que todo mundo fazer um pouquinho aí, estudar e entender um pouco a 175, que é novidade. Acho que tirando o Maeda, ninguém mais no Brasil tem esse conhecimento da 175. Precisa a gente estudar bastante ainda também. Mas, Maeda, deixa. Quer comentar? Fica à vontade. Não, assim, eu achei, assim, super concordo, né, Vitor, assim, com o que você está colocando. Realmente tem um esforço de aprendizado e é que, assim, com muita franqueza, Vitor, assim, é um aprendizado nosso também, tá, da CVM, porque, assim, isso a gente consegue enxergar muito pelos ofícios circulares da SIM, né, lá Uhum. da superintendência de onde eu vim, né, que é a superintendência de fundos na CVM, né, a gente vê muito pelos ofícios circulares da SIM, né, ao longo do tempo depois, né, da edição da 175, né? Você vai ver ali que em certos temas, né, pontuais, ok, não aconteceu muito, mas houve certos temas ali em que a própria SIM foi mudando, foi evoluindo de entendimento, né? Porque assim, é isso, né? Assim, na medida em que a norma vai sendo aplicada, é que as dores efetivamente vão aparecendo, né? E você percebe que uma coisa que você buscava não foi exatamente alcançada, acabou criando efeitos colaterais, aí você tem que repensar um pouco. Então, assim, esse processo de aprendizado, gente, francamente, assim, envolveu até a CVM. Mesmo a gente que, assim, pensou na norma, editou a norma, com todos aqueles objetivos na cabeça, foi reaprendendo, né, de acordo com a colocação da norma no mercado, né, e me revendo, né, algumas coisas ali pontuais e tal, fazendo uns ajustes finos, né. Então tem sido um processo de aprendizado muito forte para a gente mesmo, né. E aí, em relação ao ponto do Gustavo, que também é muito pertinente, né, essa coisa do processo de diligência, né, para investir num fundo, né, realmente, assim, com toda certeza, Gustavo, eu concordo contigo, tem boas perguntas adicionais aí para você botar no seu questionário antes de você investir num fundo, né? Por exemplo, essa questão da avaliação das taxas era uma avaliação que você não podia fazer antes, né? E agora você tem realmente uma efetiva condição, né, de avaliar essas taxas, né, que cada prestador de serviço está recebendo, e aí, com particular atenção, né, para as taxas dos distribuidores, né, porque é o cara que pode estar mais ali, afinal de contas, é o cara que está na ponta contigo, né? Então é quem pode estar mais sujeito
ali a um conflito, né? De repente querer vender um produto porque está remunerando melhor ele, né? E não porque é o melhor para você, né? A forma como ele está sendo remunerado, né? Poxa, às vezes ele está recebendo um rebate de performance, né? Do gestor, né? Puxa, será que esse intermediário não está ali incentivando que eu compre produtos mais voláteis, né? Porque ele vai receber mais com isso, por exemplo, né? Só para citar um exemplo, né? Assim, hipotético, né? Então, assim, é muito interessante assim, a amplitude que se dá agora para esse tipo de análise que simplesmente não existia antes, né? Então, assim, realmente tem um bom rol aí, né, de perguntas que você pode incluir no seu questionário agora, baseado nessas novas realidades. Ó, outra questão, né? Às vezes o gestor vai lá, distribuidor, né, vai lá e te oferece um FIC, né? Acho que hoje já vale uma pergunta. Fala, pô, por que você está oferecendo um FIC, né? Por que você não está me oferecendo uma subclasse de um fundo, né? Por que você está botando esse fundo de cotas aqui no meio, né? É uma pergunta que você não fazia antes, né? Mas agora é uma pergunta muito fértil de fazer, né? Porque você tem opções, né? Você não precisa ter um FIC ali, né, para te. Será que ele não está só querendo botar uma camada no meio para deixar a transparência mais complicada, né? Enfim, são provocações aqui que eu estou fazendo, né? Naturalmente eu não vou esgotar esse assunto também, mas realmente tem, assim, boas perguntas que você pode aí incluir num questionário de diligência ao investir num fundo 175, com certeza. Poxa É, vida, Vitor, a gente vai trabalhar mais em 2025 pelo visto, viu? faz parte, né? A gente na minuta mas da nova resolução, né? Estou chamando mais uma vez, reforçando aqui, né? Enquanto a gente grava aqui, é minuta ainda, mas tem alguns pontos nessa adequação a um 175 que mudam um pouco também, além dessa questão do processo, que a gente já tem falado aqui de tomada de decisão, mas tem algumas mudanças importantes, né? Então, que a 175 trouxe a questão do BDR, por exemplo, que até acho que antes da pandemia era meio que novidade, pouca gente mexia nisso, olhava para isso. Hoje, investimento no exterior é um investimento hoje já mais consolidado, o entendimento, os próprios estruturados, né, que ficaram muito marcados pelas fraudes no passado. Hoje a gente, ainda bem, né, meio que limpou isso, não tem produtos, tem os problemas do passado, mas tem uma oferta de bons produtos estruturados, então FIP, FDIC, o FDIC passa a ser investidor em geral, essas mudanças, o FIAGRO, né, que vem como possibilidade também. Então, assim, a gente tem algumas mudanças importantes, não só de adaptação com a questão da transparência, como você bem falou aí, a questão do regulamento, né, a gente não comentou aqui, mas também o desdobramento lá de regulamento, anexo e apêndice, é uma outra coisa importante que a gente vai conviver. Mas dentro desse âmbito aqui de produtos, né? Assim, o que o RPPS, o que você entende aí como. Tem outro ponto importante que eu lembrei agora, de fundo imobiliário, né? Possibilidade de integralização de ativos, então é um nível de profissionalização importante que os RPPS precisam, né? Hoje a gente precisa monetizar a previdência, arrumar outras fontes, e talvez os imóveis sejam uma fonte importante de gerar recurso novo para a previdência, mas aí precisa ter uma estrutura. Então, assim, que tipos de cuidado nesses novos produtos, né, ou esses novos enquadramentos, como é o caso do BDR, o RPPS precisa ter, talvez já de imediato, né? E aí eu estou explodindo um pouco mais, não só a questão do processo de decisão, mas, assim, dentro desses produtos, que tipo de nuance aí a gente precisa ter um pouco mais de cuidado antes de investir, de colocar um produto desse sobre uma mesa de comitê de investimentos para decidir. Não, excelente, Vitor. É interessante você ter me feito essa pergunta, né? Porque quando eu estou assim, né, com tempo, tipo, dando uma aula de 3 horas, uma coisa assim, né? Eu costumo citar isso como um quarto elemento, né, para o investidor, né? Eu falei lá daqueles três, né? Mais barato, mais transparente, mais seguro, né? Mas também tem um quarto elemento que você acabou aqui cutucando, né? Que é a questão das mais opções, né? Assim, realmente a 175 ela traz muito isso também, tá? Ela abre o leque de possibilidades, assim, para investidores em geral e institucionais, inclusive, né? Com mais opções, né? É como você falou, tem o FDIC para varejo, tem o tratamento, né, mais facilitado, né, para alguns investimentos, com BDR, tem um fundo de cripto, tem um fundo ESG, tem uma opção de coisas, né? Então, agora, qual o porém, né? E é por isso até que eu não falei lá na pergunta anterior, né? Qual o porém disso tudo? A gente ainda, no caso específico dos regimes de previdência, a gente tem que esperar justamente essa modulação, né, que vai ser trazida pela revisão da resolução 4963, né? Que no momento da nossa gravação realmente ainda não foi feita, né? Mas está em vias, né, de sair, enfim, essa discussão já amadurecendo, né? Até onde eu tenho da leitura, algumas dessas possibilidades da 175 até serão, né, agregadas na resolução, outras não, né?
Mas lógico, também não posso vaticinar nada aqui, né? Enfim, não tem nada de definitivo, está lá correndo, né? As instâncias, né, de discussão internas lá em Brasília. Mas o fato é que realmente essa nova versão da resolução é que vai acabar dizendo na prática assim, o que da 175, né, de todas essas novas possibilidades, né, que a 175 trouxe, né, que vai poder ser efetivamente aproveitado pelos regimes de previdência, né? E aí, é claro, assim, é um pouco difícil a gente agora, né, fazer um exercício, né, de quais são as diligências, né, novas que um regime vai ter que ter no futuro, porque a gente não sabe ainda, não tem uma definição de qual vai ser essa lista, né, de novas possibilidades, né? Mas falando um pouquinho sobre um capítulo de coisas, né, vou chamar assim, né, que é o investimento no exterior, né? Acho que é um ponto confortável aqui para a gente dizer que, enfim, em algum nível, né, vai acabar havendo uma flexibilização, né? Só não sei exatamente qual, mas assim, em algum nível haverá, né? Qual é a provocação que eu trago um pouco, né? Acho que dentro da própria cabeça aqui da CVM, né, Vitor, o investimento no exterior, né, há um tempo atrás, e até a própria CVM, né, e acabava enxergando esse tipo de investimento como um investimento que estava sujeito a fatores de riscos adicionais, né? E aí, por isso, era algo ali limitado, né? Enfim, tinha a questão cambial, né? Que, ok, é até um fator de risco mesmo, né? Ali, à parte, né? Tem a questão da própria regulamentação estrangeira, né? Você está investindo num produto que está sujeito a uma outra regulamentação que você não conhece, né? Então você não sabe exatamente quais são os seus direitos ao investir naquele ativo, né? Como se conhece aqui no Brasil, etc, né? Então, enfim, tem algumas questões, claro, elas não deixam de existir, né? Mas ao longo do tempo a CVM foi meio que realizando que esse balanço nosso não estava muito adequado, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente estava pesando muito, né, para esse lado do risco, né, que o investimento no exterior pode trazer, mas sem contrabalançar isso com o benefício, né, que a gente não reconhecia, mas hoje reconhece, né, de diversificação. Realmente, assim, o investimento no exterior ele tem um potencial de diversificar a carteira, né, de trazer uma relação risco-retorno melhor, né, para o investidor qualquer, né, e aí, óbvio, inclui também o regime de previdência, né, que é muito bom, né? Então, assim, desde que seja um processo bem feito, né, onde você controle o risco cambial, é lógico que vai correr, né? Mas enfim, monitore, etc., né? Enfim, né? Você escolhe uma jurisdição, né? Onde você possa ter uma confiança, né? De que não vai ser surpreendido com uma regra muito diferente, né? Porque isso realmente é chato para burro, né? Mas existem muitas jurisdições assim com uma regulamentação, uma previsibilidade já bem conhecida. Você sabe que são jurisdições que funcionam, né? E outras questões, né? Você levando essas coisas em consideração e tendo isso no radar, né? Realmente é uma modalidade de investimento que agrega valor, né, para uma carteira, para uma estratégia, né? Enfim, você consegue dissipar melhor, né, os riscos de mercado e etc, né? Então, e até assim, até por quando eu falo de diversificação, né, às vezes as pessoas meio que remetem a uma diversificação puramente geográfica, né? Ah, eu estou exposto a Brasil, né? E agora eu posso ficar exposto a uma combinação de Brasil, Europa Ocidental e Estados Unidos. Não é isso que eu estou falando só, tá? Quando eu falo de diversificação, é até assim, diversificar em direção a segmentos diferentes mesmo, né? Você imagina, né? Tem segmentos econômicos no Brasil que são muito maduros, que têm muitas opções para você investir, mineração, óleo e gás, bancos, etc. Mas tem outros que não, né? Se você quiser investir no segmento de biomedicina, aeroespacial, nanotecnologia, etc., você não tem opção no Brasil, né? Então, assim, você tem que ir para o exterior para se expor a esses segmentos. Então, perceba quando eu falo em diversificação, não é só diversificação geográfica, é diversificação realmente num espectro bem amplo, né? Então, assim, é uma pauta que a gente passou a defender, sabe? E, aliás, todo mundo percebeu isso, né? A gente passou a defender com o tempo, a gente já passou por várias rodadas, né, de flexibilização do investimento no exterior, né, para manter aquele nível básico ali de segurança, né? Um nível bom, né, de segurança, né, mas realmente permitir, né, que essa diversificação aconteça, né? E até assim, para combinar também, né, Vitor, olhando um pouco para o segmento de varejo, né, a gente vê que isso está acontecendo a despeito de qualquer coisa, né? As pessoas estão indo para fora mesmo, né? Estão abrindo conta lá no exterior. Então, quer dizer, se a gente não fizesse nada aqui, francamente, a gente só ia perder esse dinheiro, né? Para exportar, vamos dizer assim, esses investimentos, né? Então, acho que o melhor papel da CVM aqui é até fomentar mesmo que isso continue no país, né? E aí vem toda essa dinâmica dos BDRs que você já bem lembrou, né? A gente já tem mais de 1.000 BDRs listados na Bolsa, né? Um ativo negociado aqui mesmo, né? Simplifica muito no operacional, né? Principalmente se não for, né, um regime assim, muito conhecedor, né, de como investir cross-border, etc, né, enfim, ele vai ali, né, na Bolsa Brasileira e faz, né, então, enfim,
Acho que a gente vem numa pegada em relação a esse capítulo, por exemplo, muito diferente, né? Lógico que vai exigir, né? Assim, que o regime tenha outras variáveis de risco ali no radar, né? Mas eu tenho uma convicção, assim, Vitor, que francamente, assim, realmente vai poder agregar uma segurança, né, macro na carteira maior do que a que eles têm hoje. Não, legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, até comentei rapidamente, e eu uso, para você ver como eu acompanho, mas e anoto também, como o Gustavo disse, as suas falas. Eu tenho usado para algumas pessoas que me perguntarem e dizem assim: a gente antes tinha um regulamento que já é difícil e as pessoas muitas vezes nem leem, não sabem, e agora, além do regulamento, a gente tem um anexo e apêndice. E aí eu uso uma fala sua que você disse assim: antes a gente tinha um regulamento de 30 páginas, agora a gente vai ter 3 de 10. Então, assim, a ideia não é aumentar o volume, né? Não vai aumentar o tamanho, não são 2 documentos novos, na verdade, ele foi desdobrado em 3 documentos. Então, explica rapidinho para a gente aí só o que muda em relação a isso, né? Por que não mais ter um regulamento como antes, e agora por que esses 3 documentos, qual é a lógica, o conteúdo de cada um desses 3? Excelente, Vitor. Assim, e você tem toda a razão, tá? É justamente disso que se trata, né? A gente não está agregando a um documento de 30 outros dois de 30. Não é isso, né? Assim, a gente, na verdade, está trocando esse documento de 30 por 3 de 10, né? Então, assim, em termos de quantidade de leitura, vamos chamar assim, né? Não existe mudança, né? Mas eu acho que existe uma mudança, e para o bem, né? Muito interessante em termos de facilidade, né, de lidar com esses documentos, de intuitividade, se é que essa palavra existe, né, quando você for navegar por esses documentos. Eu explico por quê, tá, gente? Assim, qual é a ideia por trás disso aí, né? Antigamente, você tinha realmente o regulamento do fundo, né, que era um documento que falava sobre tudo, né, e por isso que ele tinha lá as 30 páginas dele, né? Então, ficava um documento pesado, chato, né? Assim, que, francamente, você foi até gentil, né, Vitor, que alguns não leem. Na verdade, ninguém lê, né? A verdade é que, assim, as pessoas, elas não leem o regulamento, elas não suportam aquele documento, né? Ele é muito pesado, muito jurídico, né? Cheio de assuntos que ali naquela circunstância não interessam para o investidor. Então, enfim, né? Tem que ficar garimpando, né? E a gente está tentando melhorar essa experiência com essa substituição do regulamento pelo novo regulamento e os anexos descritivos e apêndices das subclasses, né? Em que sentido, gente? Se você for olhar para a estrutura do fundo de investimento, como é que ele funciona? Você tem aquele fundo lá em cima, né? Que é a casca, né? Não tem nenhuma estratégia, nenhum patrimônio, nada circulando ali, é só realmente a casca. Então, o fundo, né, no futuro, o fundo 75, ele representa só essa camada de relacionamento entre os prestadores de serviço essencial. Ele vai passar a ter essa carinha muito forte de contrato entre o administrador fiduciário e o gestor, né? É para isso que vai servir esse regulamento do futuro, né? Então, assim, percebe que o regulamento do Fundo 75, o regulamento do futuro, ele está muito associado, né, ao primeiro passo de uma diligência de um investidor quando ele vai, né, escolher, ou a um dos passos, né, de diligência do investidor quando ele vai escolher um fundo, que é aquele passo de quero conhecer o meu gestor, quero conhecer o meu fiduciário, quero saber quem vai ser o cara que vai ficar com o meu dinheiro, se eu confio nele, se ele tem uma boa estrutura, se ele é um cara bom, se ele tem uma equipe legal, etc, 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 né? Isso tudo está associado a esse regulamento, mas só essa parte, né? Quando você for escolher a estratégia, quando você for escolher os riscos que você quer correr, né? For escolher o portfólio, né? Enfim, né? Local ou exterior, ativo ou passivo, renda fixa ou renda variável. E quando começar a vir esse tipo de discussão, aí você já não está mais falando do regulamento, né? Porque o regulamento, de novo, é aquele contrato entre o fiduciário e o gestor, para todas as estratégias que eles têm, né? Que vão lá ser penduradas nas classes, né? Agora você está falando do anexo descritivo da classe. Então, percebe? O anexo descritivo da classe ele tem um objetivo específico, ele tem um objetivo pontual de passar a relatar, a descrever uma coisa que estava lá perdida, né, no meio do regulamento de antes, né, mas que agora está individualizada nesse documento, que é falar sobre a carteira, sobre o portfólio, a estratégia de investimento, quais são os meus limites nesse, naquele tipo de ativo, etc. E, obviamente, os riscos correspondentes, né? É um fundo de ações, então meu risco aqui é um risco de mercado, né? Small caps, então também tem o risco de liquidez. Um fundo de renda fixa, crédito privado, então tem o risco de crédito, e assim por diante, né? Então, é um documento que vai falar só sobre estratégias e riscos, né? Então, percebe, né? Isso tem a ver com um outro passo do processo de investimento do investidor, que é quando ele vai justamente escolher a estratégia, né? Vamos supor aqui que o investidor está seguindo esse rito, não tem um passo antecedente, né? Não é assim, né? Primeiro esse, depois aquele, mas
Enfim, vamos supor aqui que ele escolheu primeiro o gestor e o fiduciário dele, esse par aqui de prestador de serviço para mim está ok, e aí ele fez a avaliação do regulamento. Agora eu vou escolher qual a estratégia desse casal, né, desse fiduciário e gestor específico, qual a estratégia que eu quero. Eu quero uma estratégia de renda variável, líquida, mercado local, e ativa, né, buscando alfa, etc. Enfim, aí ele vai começar a procurar pelas classes, vai começar a ler esses anexos descritivos, né? E aí, perfeito, né? Escolhi o meu gestor administrador fiduciário, escolhi a minha estratégia, né? A minha classe. Agora eu quero saber como é que eu entro, né? Como é que eu invisto nessa classe, né? E aí, justamente, é o momento em que você vai ter as subclasses diante de você, né? Se você for um varejo, você vai entrar por uma subclasse. Se você for um institucional, vai ter fatalmente uma outra subclasse para você entrar. Se você, com uma taxa de administração menor, né? Muito provavelmente, né? Se você for um alocador, né? Gestor de outro fundo, vai ter uma subclasse lá com uma condição de liquidez, né, diferida para você. Enfim, né, dependendo do seu perfil como investidor, né, de que tipo de investidor você é, você vai ter lá uma subclasse elegível para você, que vai ser o seu veículo de entrada, vai ser por onde você vai entrar. E aí, neste momento, né, quando você for acessar aquela classe por meio daquela subclasse, você vai ler, óbvio, né, para realmente testar se você tem como entrar naquela subclasse, você vai ler aquele apêndice descritivo da subclasse, que vai te contar quais são as condições de aplicação e resgate, enfim, né, os limites mínimos de permanência no fundo, etc, etc, enfim, todas essas questões mais comerciais, né, de mais de distribuição, né? Então, olha só que interessante, né, Vitor? Na verdade, assim, a gente segmentou, né, a estrutura de documentos do fundo, né, muito em linha com o processo de decisão de investimento que qualquer investidor tem, né? Olha, eu vou escolher meu prestador de serviço, me debruço no regulamento. Vou escolher a estratégia, a carteira, me debruço sobre o anexo das classes. Vou escolher agora como entrar, né, nessa estratégia, né? Enfim, qual é a subclasse, que taxa que eu quero pagar, que valor que eu posso investir, etc, né? Aí eu leio o apêndice descritivo da subclasse, né? Então, assim, percebe? A gente até cria um certo apelo, né? Porque, assim, antes você tinha um regulamento que era um documento que misturava tudo, né? Agora, com essa coisa de documentos mais focados e cada um com um propósito muito específico, né? Você torna essa experiência do investidor mais remissiva, né? Mais intuitiva, né? Eu sei que tipo de documento eu tenho que procurar dependendo do que eu quero saber, né? Do que eu quero descobrir, né? E, inclusive, quando você for se mexer, né? A sua experiência também vai ficar mais fácil, né? Assim, vamos supor que eu estou lá dentro daquela estratégia e aí eu estou numa subclasse. Hoje, nas estruturas master feeder, isso é muito comum, né? Você ter aqueles feeders divididos por valor da aplicação, né? Então, os feeders para quem investe até 100 mil, os feeders para quem investe entre 100 mil e 1 milhão, os feeders para quem investe mais de 1 milhão, e as taxas de administração vão diminuindo, obviamente, né? Quanto maior o seu ticket, né? Então, eu ultrapassei um limite desse, né? Eu estava numa classe até 100 mil, meu investimento, vou aplicar mais, vai passar de 100 mil, e aí eu quero mudar daquela subclasse para outra. Eu só vou conversar ali com apêndices, né? De um lado para o outro. Eu não preciso ler regulamento de nada, eu não preciso ler anexo de nada. Vai virar uma leitura ali de um documento, esses apêndices vão fatalmente ser documentos pequenos, né? 2, 3 páginas, né? Vou ficar ali comparando, né, documentos de dois. Olha só como é que a experiência fica mais fácil, gente. Parece que não, mas e assim, eu super entendo o frio na barriga, né? Porque é tudo novo, de novo, né? Assim, as pessoas é tudo diferente, né? Mas a gente tem aqui uma convicção de que esse processo de leitura de documentos vai ficar mais intuitivo, vai ficar mais fácil, assim que as pessoas se acostumem, né, com essa nova estrutura de coisas. Considerando, inclusive, que a gente tem a figura do credenciamento, a gente vai se ater ali ao regulamento, inicialmente aos prestadores, né? Então, vou olhar ali administrador, gestor, aquele eu quero, alguns RPPS têm essa restrição, né? Eu gosto de me relacionar com essas instituições aqui. Então, você meio que, depois de passar dessa fase de credenciamento e escolha desse aí, o regulamento já foi, né? Então, preciso me ater mais aqui à questão de anexo e apêndice. E aí, de fato, inicialmente causa Exatamente. essa sensação de aumento de trabalho, mas depois a gente acha, depois que ajusta, de fato, a gente vai ter uma coisa muito mais simplificada e mais objetiva, né? Legal, É bom. isso. E aí tu entrou nesse assunto, Vitor, de credenciamento, mas a gente está se caminhando já para o final, a gente vai infelizmente deixar algumas coisas de fora, mas eu sei que o Maeda é defensor disso, eu falo muito por aí, de que, olha, no teu processo, tu tem que ter uma atenção redobrada com esses prestadores de serviço. O Maeda não vai acreditar quando eu falo que às vezes isso passa despercebido, viu? Às vezes o foco é no produto ali, o pessoal quer ver a carteira e a estratégia do produto e acaba que gasta menos energia olhando para os prestadores de serviço. Mas a gente não vai conseguir entrar muito nesse assunto, tá? Não agora, aí tu tem a missão, Vitor, de conseguir a agenda do Maeda de novo aí, que eu sei que é difícil ao longo de 2025, mas eu quero falar
de futuro. Tu falou de futuro, falou de fundo cripto, SG. É, quais são as novas fronteiras para o nosso mercado de capitais e a atuação da CVM é, e a atuação da CVM? Então, tem blockchain, tem as inovações que a gente tem visto no mercado externo. Então, na tua visão, quais seriam essas novas fronteiras e como é que a CVM vai poder atuar nisso? Deixa eu só fazer um complemento aqui, mas foi interessante esse ponto do Gustavo. Eu fiz a palestra de investimentos no último congresso da Abipem, em Aracaju, para conselheiro, e aí um conselheiro fez essa pergunta, ele levantou a mão lá e disse, ó, quando é que os RPPS vão poder investir em criptomoedas, em criptoativos? Eu disse, calma, a gente está aí na iminência de uma nova resolução, mas a gente vai um passo de cada vez, né? Então, só para complementar, e que as pessoas já estão atentas a isso. Me chamou mais atenção porque foi uma pergunta de um conselheiro, inclusive, né? Então, assim, as pessoas, de fato, o mercado está avançando. É verdade, né? É verdade, né? Hoje, até especificamente em relação ao segmento de criptoativos, a gente, assim, vê uma certa desmitificação, assim, né, do produto, enfim, assim, a CVM realmente foi corajosa, né? Porque, assim, a gente foi meio que pioneiro nesse negócio, né? Abrimos essa picada na Mata Virgem, né? E depois a coisa foi meio, né, que se consolidando. Mas ainda, não vou negar, né, é um tema um pouco tabu, né? Enfim, a gente precisa discutir com toda a delicadeza e elegância possível, né? E, obviamente, né, os tomadores de decisão vão chegar a uma conclusão sobre isso também. Esperamos em breve, né? Mas, assim, falando de futuro, né? Eu costumo brincar assim, né, Gustavo? Essa pergunta é difícil, né? Porque assim, e tem sido cada vez mais difícil falar de futuro, né? Porque ele muda cada vez mais rápido, né? É um negócio assim impressionante, né? Então, os horizontes, assim, né? Hoje eu fico, eu devolvo essa brincadeira para as pessoas que me perguntam, né? Eu falo assim, olha, em 2014, né? Você lembra em 2014 onde você estava, no que você trabalhava, etc, né? O quanto do que existe hoje você imaginaria que existiria, né? Quando você estava lá em 2014, né? Trabalhando onde você estava, né? E as pessoas, assim, quando fazem esse exercício, né? Esse backtest, assim, elas falam, putz, realmente, assim, né? Bem pouco, né? Do que existe hoje, assim, eu teria condição de ir lá em 2014 dizer que estaria aí na rua, né? É isso, né? Projeções de 10 anos, assim, há 100 anos atrás era mole de fazer, né? Mas hoje projeções de 10 anos são muito desafiadoras, né? Porque em 10 anos o mundo muda completamente, né? Essa é que é a verdade, né? Então, mas enfim, tentando olhar aqui no horizonte que eu acho que eu consigo dizer alguma coisa, né? Sem correr um risco absurdo de errar, né? Que francamente é um horizonte aqui de 2, 3 anos, né? Não consigo ir muito mais longe do que isso, né? Acho que tem um processo, né, dentro de mercado de capitais muito forte já, né, e que já vem afetando a nossa regulamentação, né, que é acaba afetando também os regimes de previdência, porque os regimes de previdência têm essa qualificação própria, né, específica do nível enfim, se é varejo, qualificado ou profissional, né, que é um processo que lá fora eles chamam de retailization. O que é isso aí, né? É um processo de varejização, né, se eu puder traduzir assim para o português, né, e baseado justamente nessa percepção, nessa constatação de que o varejo hoje ele está exposto a tudo, né? Não adianta você, que foi muito que aconteceu com cripto aqui em 2018, né? Assim, a gente percebendo que o varejo já estava muito exposto a cripto, a gente falou, olha, não adianta, né? Assim, enfim, vedar que os fundos façam, né? O cara já está exposto a esse negócio lá na ponta, né? Vamos tentar pensar aqui num produto regulado que ofereça uma alternativa, né? Então, foi muito exercício dos ofícios circulares em 18 isso, né? Isso está acontecendo com cada vez mais frequência para cada vez mais produtos, né? Num mundo onde o cara investe com um clique em cripto, com outro clique, aí não é nem investimento, né? Entra numa bet, faz uma aposta, né? Etc, etc, né? Pô, enfim, né? A gente vai ficar aqui, né? Meio que nesse mundo de Alice, né? Fingindo que a questão não existe, não adianta. A gente tem que realmente encarar, né, a vida como ela é, né? E tentar oferecer, né, alternativas mais seguras, né? Então, acho que a cabeça dos reguladores vem mudando no mundo inteiro, no Brasil também, nesse sentido, né? E aí, como eu falei, já existem evidências disso, né? FDIC que é um produto super sofisticado, mas que a gente já está deixando, né, sob condições de ir para o varejo, né? Agora o FIP, né, no ano que vem deve sair, né, uma norma, né? Quer dizer, neste ano ainda, quase acabando, mas ainda deve sair uma minuta, né? Revendo a norma de FIP e prevendo um FIP para o varejo, né? Que é isso, gente, assim, não tem jeito, né? E aí, de novo, mais opções, mais diversificação para o investidor, etc., até de produtos mais sofisticados, menos líquidos, né? Mas, enfim, né? Porque é um mundo em que o investidor
enfim, que quer correr risco já corre mesmo e não tem muito que você possa fazer para evitar, né? Então, isso eu acho que é uma tendência de futuro, né? Sem dúvida, uma tendência também como é que eu vou resumir isso numa palavra, né? Mas é isso, né? De ver as coisas mais digitais, né? O nosso presidente, ele sempre fala isso, né? Um slogan, assim, do mandato dele, né? Que diz que o futuro é verde e digital, né? Mas ele tem razão, né? Assim, o futuro tende a ser cada vez mais digital mesmo, né? E também verde, né? Obviamente, no lado verde, né? De uma certa forma, induzido por governo, por legislações, e existem caminhos nisso, né? Agora se desenhando uma taxonomia, né? Para investimentos sustentáveis, né? Para sustentabilidade em gênero, né? Tem lá uma Secretaria de Governo fazendo isso, então, enfim, é um caminho sem volta também. E aí, esse eu acho que afeta até particularmente os institucionais, porque é natural que a gente veja, né? Num futuro próximo, né? Certas disposições prevendo até limites específicos para isso, né? Assim, enfim, acontece em boa parte do mundo, né? Pelo menos nas economias desenvolvidas, né? Então, europeias em particular, né? Então, enfim, deve acabar aparecendo. Agora, não sei se vocês viram, né? O projeto de lei do crédito de carbono, né? Não sei se aquilo vai ficar ou não, né? Está lá para ser sancionado pelo presidente, mas tem lá uma disposição no artigo 60 para as seguradoras, né? Prevendo investimento mínimo, né? De 1% das reservas. Então, enfim, é isso. Acho que para os institucionais em particular, esse lado verde tem que ser olhado com muita atenção mesmo. Acho que também é uma tendência, né? Até por vias de regulamentação, né? E o lado digital, sem dúvida, também, né? Assim, muita tokenização, né? É um assunto que vem ganhando força. A gente já vê algum volume, né? Perto de algumas dezenas de milhões de reais, né? Por mês, né? O que, obviamente, é ínfimo, né? Considerando o tamanho do nosso mercado de capitais. Mas, assim, o mais importante desse número é que é um número que vem crescendo muito rápido, né? Então, hoje a gente já está lidando ali com 50, 60, 70 milhões de reais por mês, né? De originação de títulos, notadamente títulos de renda fixa, né? Tokenizados, né? Eles já saem na forma de um token, né? São emitidos, distribuídos na forma de um token, né? Então, isso é uma coisa que está ganhando espaço, tende a ganhar mais, né? Enfim, vai crescer, né? Porque são emissões mais baratas. Esse segmento está conseguindo captar, né? Uma linhagem de emissores, né, que o mercado convencional não consegue, justamente porque são emissões muito caras para eles, né? Então, emissões de 10 milhões de reais, né? Enfim, 15, 20 milhões de reais, emissões pequenas, né? 5 milhões de reais até, né? Hoje, no mundo tokenizado, é algo viável, é algo possível, né? Então, a tokenização já está democratizando o mercado de capitais para o lado dos emissores, né? Ainda não tanto para o lado dos investidores, né? Mas pelo menos para o lado dos emissores isso já está acontecendo, né? Então, acho que a coisa do, né, mundo digital e a tokenização, um belo exemplo disso, né? Tende a crescer, né? Também, né? Então, eu acho que é uma bela tendência também de 2, 3 anos para frente. Enfim, ficaria nesses 3 exemplos aqui, né? São os que me vieram à mente assim mais de imediato, né? O processo de varejissação, como eu brinquei aqui, né? Os investimentos verdes e os investimentos digitais, com certeza. Acho que o Banco Central, nessa gestão do Roberto Campos Neto, também deu uma puxada muito para essa modernização, essa digitalização, né? Acho que o Banco Central também exerceu um papel importante aí, claro que cada um no seu papel, né? Cada um no seu quadrado aí você vê em Banco Central, mas eu acho que juntos aí a gente de fato evoluiu bastante o mercado, de fato. O Maeda disse É que seria isso. difícil, mas eu gostei bastante da tua resposta, viu? Eu acho que faz bastante sentido. E para quem está nos acompanhando, a gente já na nossa reta final, ao final de cada conversa, a gente vai fazer um bate-bola com os nossos convidados. E aí, Maeda, tu foi o primeiro, então eu vou te fazer 3 perguntas rápidas. E a primeira é: como é que tu enxerga o nosso mercado de RPPS nos próximos 4 anos? Mas aí a ideia é responder assim, meio que poucas palavras, é isso? É, É. Não, eu vejo como um mercado, assim, cheguei até a explorar, né? Crescente, né? Em volume e em importância, né? Enfim, né? E que justamente assim, até em função disso, né? Tende a fomentar inovações, né? De mercado, produtos, etc., né? Que estratégias novas, né? Eu vejo de uma perspectiva bem positiva. legal. E me dá um conselho para os gestores que estão nos acompanhando. Conselho, né? É isso, né? Assim, qual o conselho que eu daria? Eu acho que assim.
investir num fundo, né, de uma certa forma, é casar, né, ou pelo menos namorar sério, né, com os prestadores de serviço, né? Então, o grande conselho é que assim eles tenham essa consciência, né, de que os resultados de um fundo eles são fruto de um processo, né, de um gestor, né? Então, o que interessa mais para o ou deveria interessar mais para o RPPS nessas avaliações é sempre muito mais como é o processo do gestor, se ele é um bom processo, de boas pessoas, de grande capacidade, do que efetivamente os resultados de um ano, 2 anos atrás, que são influenciados por muitas variáveis, né? Outras, né? E que às vezes nem dependem do gestor, né? Então, esse seria o meu conselho. Muita atenção à parte certa, né, do processo de seleção do fundo. É legal. E indica pra gente um livro. Um livro. Assim, vou sugerir um livro leve, né? Assim, até para vocês terem assim já que a gente falou aqui de inovação, né? Mundo digital, né? E mercados, como os mercados podem ser mais seguros, etc. Eu gosto muito de sugerir um livro que eu achei assim muito gostoso de ler, né? Que é o Flash Boys, né? Assim, que trata um pouquinho enfim, né? Não é nem tanto o mundo dos regimes de previdência, tá? Mas para quem gosta de mercado financeiro vai se divertir bastante, né? E conta um pouco os causos, assim, né, de certas práticas de abuso de mercado usando tecnologia, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante lendo esse livro. Esse eu não conheço não, mas já vou procurar. Valeu. Eu já anotei aqui também. Não, legal, Maída. Eu tinha certeza que esse primeiro episódio nosso aqui seria sucesso total, né? Assim, a gente de fato acho que foi uma conversa muito boa. Como eu já esperava, né? Assim, por a gente já ter tido inúmeras oportunidades aí de conversar formalmente ou informalmente no bate-papo. Eu sei que você tem muito conteúdo, muito legal de passar. Acho que foram muitos insights. A gente acertou na mosca, viu, Gustavo? Acho que com certeza quem nos acompanhou aqui está curioso pelos próximos episódios. Serão episódios também, com certeza, muito ricos. Mas eu queria te agradecer demais. Esse foi, como a gente já comentou, né? O primeiro, tem mais 8 ainda. Cada bate-papo desse tem um QR Code aqui na tela para que você consiga baixar esse conteúdo extra que a gente vai gerar aqui em cada um desses 9 episódios. Um certificado de participação também. Então, se quiser aprofundar um pouco mais esse bate-papo com a gente, me chama aqui, é o Gustavo. A gente está à disposição para bater um papo com o teu RPPS, ver como é que essa mudança da 175 vai impactar cada um. Cada RPPS tem suas particularidades, tem sua questão de prazo, tem liquidez, tem um passivo, tem a carteira, tem liquidez, uma parte não tem, tem título público, tem inúmeras particularidades em cada um. Então, a gente está super aberto aí para bater um papo, trocar ideia, trocar experiência. E aí eu queria agradecer demais a vocês. Gustavo está aí, eu estou aqui no Ceará, o Gustavo está em Curitiba, a gente está conversando, Maída deve estar no Rio, né? Você Isso, mora no Rio, né? exatamente. Mas a gente está aí Isso aí. fazendo esse intercâmbio aqui para a gente trocar ideia. Foi muito rico, foi muito bom e eu queria agradecer demais a vocês aí. Vamos em frente que tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Excelente, Vitor. De novo, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço aqui pelo convite, a chance de participar. Para a gente aqui na CVM é sempre uma oportunidade incrível, né? Para se fazer entender, né? É sempre muito importante o regulador se fazer entender. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Valeu. E Maeda, vou te pedir para esperar mais 2 minutinhos. A gente vai se despedir de quem está nos acompanhando, porque para cada uma dessas 9 conversas a gente vai gerar um material exclusivo lá para o Prime, lá para os nossos clientes. A gente tem uma comunidade só com o cliente e a gente vai te fazer algumas perguntinhas rápidas. A gente estourou o teu tempo aqui, inclusive, mas para Uhum. fazer um material bem interessante e exclusivo. Então, a todos, muito obrigado e até o próximo encontro. Valeu.